Capítulo 415, Três Anciões Únicos. Como desejar, Ribri não fez mais perguntas. Ele tinha uma confiança cega em Fei. Ele e Shevchenko aceitaram a missão, deixaram a torre de vigia e começaram a se preparar. Fei assentiu enquanto observava esses dois homens saírem. Shevchenko e Ribri não faziam parte de Chambord, mas Fei gostava desses dois homens que eram diretos, inteligentes e sóbrios, e ele queria fazê-los subir de suas posições atuais. Quando Fei entrou furtivamente no acampamento de Jax naquela noite, ele adquiriu conhecimento sobre os caminhos de suprimentos de Jax por acidente, e ele sabia que os novos suprimentos de comida chegariam até amanhã à noite. Portanto, Fei deu a oportunidade de ganhar muitos méritos militares para esses dois. Se fossem bem-sucedidos, seriam recompensados pelo quartel-general militar após o término da guerra e poderiam ser promovidos. Claro, Fei poderia completar essa missão, mas ele não poderia fazer tudo nessa guerra entre dois grandes impérios. Depois que ele passou mais ordens para garantir a segurança da cidade, ele deu o dever de proteger a cidade para pessoas como Sesh, Drogba e Erk. Sabendo que a torre de vigia em que ele estava era segura, Fei abriu um portal e entrou no Diablo Vorut. Ele passou muito tempo lendo os registros da mansão do prefeito e tentando encontrar mais informações sobre o oceano subterrâneo. Ele não teve tempo para matar monstros para subir de nível. Em Diablo Vorut. No caminho dos anciões, que levava a Reatsumit. Você quer dizer que o resto da Legião Dentes de Lobo estará a 30 quilômetros da Cidade das Duas Bandeiras até amanhã? Fei perguntou. O estrategista Ariang disse isso. Ele está pensando se deveria enviar o mestre guerreiro para abrir caminho entre os invasores que já cercaram a cidade e pedir o próximo passo, ou se ele deveria ordenar que as tropas acampassem fora da cidade. Helena disse para Fei enquanto o vento tremulava seus longos cabelos ruivos. Enquanto a Valquíria contava a Fei sobre a situação em que o resto de Legião Dentes de Lobo estava, ela atirou várias flechas e matou um demônio de alto nível súcubo que parecia uma linda mulher com um par de asas nas costas. Vosh. Depois que Fei avançou e cortou um demônio de alto nível Bloodlord ao meio, ele perguntou: como está toda a coordenação entre cada equipe e cada batalhão? O estrategista Ariang disse que a maioria dos comandos está sendo seguida. Existem alguns reinos afiliados que não escutam suas ordens. Se não fosse por pessoas como a senhora Cindy apoiando o estrategista Ariang, eles já teriam se separado da legião. Helena não falou muito, mas contou a Fei o que ele precisava saber. Está dentro das expectativas. Ariang não tem um status nobre, e ele não tem um status oficial na legião. Como esses reis poderiam ser obedientes? Se eu não enfatizasse que Ariang estaria atuando como o segundo comandante-chefe antes de eu partir, os reis que não estão acostumados a serem controlados dessa forma já teriam causado grandes problemas. Eu preciso de soldados que possam lutar. Esses nobres, eu tenho maneiras de lidar com eles. Enquanto Fei avançou, matou vários monstros, e manchou o chão com sangue, ele já estava pensando se deveria mostrar sua dominação novamente. Depois de 30 minutos. Helena, tenha cuidado. Estamos quase no topo do Monte Arreat. 3 poderosos anciãos estão guardando o caminho. Fei lembrou Helena quando eles finalmente encontraram o caminho que levava ao cume do Monte Arreat. Essa missão que eles estavam tentando completar recebeu o nome de Ritual de Passagem, e foi dada a Fei por Qualquek, que era um capitão cavaleiro em Arrogat. Embora Fei tenha matado um malvado ancião Nilatak, que havia caído e se transformado em um demônio, a relíquia dos anciões já foi dada ao Super Boss Baal. Usando a relíquia dos anciões, Baal já havia passado pelo cume do Monte Arreat. Portanto, Fei tinha que entrar em Nepalem, que estava localizado no cume do Monte Arreat, e impedir que Baal destruísse o mundo. No entanto, antes que Fei pudesse entrar em Nepalem e parar Baal, ele tinha que enfrentar outro desafio difícil. Havia um altar antigo a caminho de Nepalem e era protegido por 3 anciões únicos.
Estes anciões únicos estavam em uma forma de estátua, mas eles se tornariam guerreiros invencíveis quando alguém tentasse entrar em Nephalem sem a relíquia dos anciões. A única maneira de entrar em Nephalem era derrotá-los. Seja cuidadosa. Estes 3 anciões bárbaros são poderosos. Se não fosse pela relíquia dos anciões, Baal poderia ter morrido aqui. Fei teve que lembrar Helena novamente. Essa missão era desafiadora. Quando ele estava jogando o Diablo 2 na terra, ele morreu no altar muitas vezes, e ele nunca poderia esquecer disso. Depois de ver o quão sério Fei estava, Helena assentiu e ficou cautelosa. Fei e Helena chegaram ao cume do Monte Arreat depois de passar por alguns túneis. Antes que pudessem dar uma olhada melhor no entorno, os túneis pelos quais acabaram de passar entraram em colapso e os impediram de voltar. Fei andou na frente e protegeu Helena que estava atrás dele. Era um mundo de neve. Grandes flocos de neve caíam do céu e havia um altar à frente. Atrás do altar, havia o penhasco. Com nuvens brancas e vento forte ao seu redor, Fei e Helena podiam ver a cidade arrogada que parecia uma formiga ao longe. Isso era o suficiente para provar quão alta esta montanha sagrada dos bárbaros era. Não muito longe do altar, havia uma enorme cachoeira completamente congelada. Parecia que a água caía do céu porque a origem desta cachoeira não podia ser vista. A cachoeira tinha pelo menos 2 quilômetros de comprimento e parecia magnífica. No fundo da cachoeira, um enorme mausoléu mostrava sua borda atrás da água congelada. Como uma cidade congelada, revelou uma de suas paredes externas douradas. Este era o Nephalem, e também era conhecido como Vorodstone Keep. O Super Boss Baal já entrou e estava prestes a destruir o mundo, mas o portão de ferro negro bloqueava o caminho de Fei. Os olhos de Fei finalmente pousaram no altar. Várias estruturas e estátuas estavam em pé sobre o altar em um padrão, e imagens de bárbaros lutando com demônios foram gravadas nelas. Uma antiga aura envolvia o altar, fazendo com que parecesse muito sagrado e majestoso. 3 estátuas de ouro semelhantes a humanos estavam em pé no altar. Olhando de longe, Fei podia sentir as poderosas auras dessas estátuas. Essas estátuas seguravam armas como machados e espadas, e tinham expressões de raiva em seus rostos. Nesta montanha onde quase tudo estava coberto de neve, estas 3 estátuas douradas estavam brilhando sem neve nelas. Parecia que eles ainda estavam respirando. Fei respirou fundo e pisou no altar. De repente, uma voz antiga e profunda soou no Monte Arreat. Somos os espíritos do Nephalem, os anciões únicos. Nós fomos escolhidos para guardar o monte sagrado Arreat, onde o Vorodstone descansa. Poucos são dignos de estar em sua presença, menos ainda podem compreender seu verdadeiro propósito. Antes de entrar, você deve nos derrotar. Assim que o discurso terminou, uma luz dourada brilhou no topo do Monte Arreat, e a luz dourada se concentrou nas 3 estátuas. Gradualmente, o tom de pedra desapareceu e eles abriram os olhos. Estas 3 estátuas vieram à vida. Eles eram os 3 anciões únicos, Talik, o defensor, Madavk, o guardião, e Korlik, o protetor. Assim que as 3 estátuas voltaram à vida, chamas vermelhas de energia saíram de seus olhos e envolveram Fei. A sensação dominante colocou muita pressão sobre Fei, e esses 3 anciões atacaram Fei e Helena como bestas antigas, que romperam a limitação do espaço e do tempo. Toda vez que eles davam um passo à frente, o chão rachava. Fique atrás de mim! Fei gritou quando ele agarrou no ar. Suas 2 espadas apareceram em suas mãos e ele atacou os 3 anciões únicos sem medo. Tink! O ancião chamado Korlik, que usava um machado colossal, usou a habilidade salto e ataque e atacou Fei primeiro. Quando Fei cruzou as espadas e bloqueou esse ataque, seu pulso entorpeceu, e ele foi forçado a recuar vários passos. Korlik também foi empurrado para trás. Muito poder! Fei ficou chocado. Já que ele estava treinando no mundo real, seu nível de força estava muito além do equilíbrio em Diablo Vorut.
Quando ele encontrou os monstros de nível boss antes, ele foi capaz de dominá-los. Mas agora, ele sentia que Korlik, que era apenas um dos 3 chefes, estava em seu nível. Os anciões únicos são de fato as entidades mais poderosas deste mundo. Antes que Fei pudesse terminar de pensar, o perigo se aproximou dele novamente. Ruídos violentos soaram, e alguns machados lançaram-se para ele enquanto circulavam no ar. Eles eram tão rápidos que Fei até sentiu o odor corporal do ceifador cruel. Era a habilidade lançamento duplo usada pelo mais fraco ancião único, Madavk. Madavk foi capaz de identificar esta abertura em batalha e atacar no momento. Isso fez com que Fei se sentisse muito esquisito. Ele queria se esquivar, mas ele sentiu que não podia. Tink. 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 Foi a vez de Helena. Ela disparou várias flechas e todas atingiram com precisão os machados no ar.